E aí, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Casanova, então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aí das leis de Newton, né? E a gente vai conhecer, então, agora, finalmente, as interações da natureza, tá? A gente vai fazer exemplos das aplicações das leis de Newton, beleza? Deixa eu só colocar aqui. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Ele está com... Aí, acho que agora deu certo. A tela estava ruim para mim de aparecer, mas agora funcionou. Então, nós vamos começar com a experiência diária, né? A gente vai aplicar isso de acordo com aquilo que a gente observa. Por exemplo, eu tenho aqui uma superfície, pode ser uma mesa, tá? E sobre essa mesa, eu tenho um bloquinho. Tudo bem? Eu tenho um bloquinho aqui. A gente já discutiu a primeira lei de Newton e diz que é o seguinte, esse bloquinho aí, se não tiver força resultante sobre ele, ele vai estar em repouso ou MRU. Isso foi importante para a gente descobrir, né, os referenciais que atuam, ou melhor, que podem ser escolhidos de uma forma mais fácil, vamos dizer, né? Que são aqueles que estão em repouso MRU, porque os sistemas inerciais estão em repouso MRU devido à inexistência de resultante sobre ele, né? De força resultante sobre ele, tá? Então, um sistema isolado é aquele que não sofre nenhuma força, né? Nenhuma, tá? Ele é o nosso referencial, tá? De repouso MRU, vamos dizer assim, absoluto, tá? Absoluto. Ok? Então, beleza. Neste caso aí, né, se eu tenho, sei lá, um bloquinho, um pote de mel, uma caixa de leite, qualquer coisa sobre a mesa, eu vou perceber que essas situações vão permanecer em repouso aí, de acordo com esses referenciais. Tá? Então, acaba reduzindo para o ponto de vista do observador. Então, o observador vai olhar e fala assim, está em repouso. Está em repouso. Tá? Então, a resultante de força aqui tem que ser zero. Tá? Se eu tirar a mesa do sistema aí, se eu tirar a mesa, o bloquinho vai cair. Então, existe uma força, com certeza, aqui, ó, que puxa para baixo. Essa força, a gente vai estudar mais a fundo, né, mais para frente, é justamente a atração gravitacional que a Terra faz sobre o bloquinho. Tá? Então, eu não vou colocar muitos símbolos, né? Vou colocar aqui, ó, que isso aqui é a força peso. Tá? Então, P é a força peso. A gente vai entender melhor essa força peso mais para frente. Mas você sabe que a atração gravitacional puxa as coisas para o centro da Terra. Tá? Beleza. Tem que existir outra força aí. Se for só a peso, ele não permanece em equilíbrio. Se a única força que atua no sistema é a peso, ele não permanece. Tem que existir uma força para cima sobre o bloquinho. Essa força atua da mesa sobre esse bloco. Então, a mesa, pelo contato, tá, com o bloco, exerce uma força também aí, neste caso, para cima. Tá? Nós vamos chamar isso de força normal. Então, N é o que a gente chama de força normal. Por que normal? Porque ela é perpendicular à superfície. Superfície, melhor dizendo. Ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Ah, professor, ação e reação aí, né? Não. Lembra o que é ação e reação? Ação e reação é o seguinte: eu tenho a interação de duas partículas no sistema e a força que a partícula 1 exerce na partícula 2 é a mesma que a 2 exerce na partícula 1, só que em sentidos opostos. Tá? Então, neste caso, a força-peso é uma interação da Terra com o bloco. Lá na Terra, lá no centro da Terra, tem a reação dessa força-peso, que é a reação do bloco com a Terra, no par ação-reação. Essa outra aqui, ó, não é a reação do peso. Por quê? Porque essa normal surge da mesa com o bloco. Então, veja que não é um sistema que interage entre si.
a mesa sofre, né, a deformação, sei lá, a compressão, enfim, ela sofre a pressão do bloco e tem uma força do bloco sobre a mesa para baixo. Então, a reação da normal, que eu vou chamar aqui de antinormal, tá na mesa. Então, a normal, a força normal, melhor dizendo, a força normal, verde já foi, né? A força normal e a força peso não geram para-ação e reação por esse motivo que eu acabei de colocar, são sistemas, são pares distintos, e uma outra forma de você ver é que elas estão atuando sobre o mesmo objeto. Né? Lembra que para ser ação e reação, são duas partículas. A partícula 1 interage com a partícula 2. Essa interação gera o para-ação e reação. Aqui eu só estou olhando a partícula bloco. Tá? Só estou olhando a partícula bloco. Então, como é que a gente vai fazer essa análise aí da força normal? Toda vez que existir contato entre superfícies, vai existir uma força perpendicular às superfícies sobre o objeto que eu quero analisar. Tá? Então, para fazer essa análise, eu vou desenhar o que a gente chama de diagrama de corpo livre, que é o objeto que eu quero estudar, tá? Vou aplicar as leis de Newton nesse objeto, desprezando todos os vínculos reais que existem sobre ele e colocando somente as interações que esses vínculos reais exercem sobre o objeto. Então, o meu diagrama de corpo livre é o seguinte, eu tenho um objeto aqui, M, veja que eu retirei a mesa, mas eu coloco o que a mesa causa sobre o objeto, que é a força normal. Força normal. Tá? Eu não desenhei a Terra, mas eu sei que a Terra faz a força-peso aqui. Aí eu vou analisar agora a lei de Newton. Esse é o diagrama de corpo livre. Uma vez que eu desenhei as forças que atuam, posso aplicar o sistema aí, né? Eu sei que ele está em equilíbrio. Posso aplicar a segunda lei de Newton, né? Somatório de forças é igual a zero. Então, peso mais normal é igual a zero. Tá? Beleza? Considerando, vamos colocar de azul claro aqui, ó, considerando para cima positivo, então eu só vou ter composições verticais, né, desses vetores, eu posso escrever, então, normal menos o peso sem a setinha, aqui é sem a setinha, é igual a zero. Tá? Então, já que eu estou sendo rigoroso com a setinha, eu vou botar aqui no vetor zero também. Beleza? Então, daqui, eu tiro que o módulo da normal é igual ao peso, neste caso. Tá? É igual ao peso. Então, por que eu sei que ele está em equilíbrio? Porque eu olho para o objeto, vejo que ele está em repouso, e o repouso é uma das condições de equilíbrio, então a força resultante é zero. Tá? A força resultante é zero. Vamos aplicar esse conhecimento numa outra situação. Tá? Uma situação clássica. A minha mesa agora, ela está inclinada aqui, ó. Ela está inclinada com ângulo θ. Eu tenho o meu bloquinho nesta mesa, nessa rampa. Tá? Beleza? Então, esse aqui é o meu bloquinho. Esse M está horroroso, vou fazer de novo. Continua horroroso. Aí, agora melhorou. Não muito, mas melhorou. Tá? Vou desenhar aqui a Terra, só para a gente verificar aqui uma situação curiosa. Tá? Então, vamos lá. Quais são as forças que estão atuando sobre o bloquinho? O que me interessa é o bloquinho. Então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre dele. Tá? Então, vamos lá desenhar o meu diagrama de corpo livre. Diagrama, esse diagrama parece um P aqui. Isso, diagrama de corpo livre. Então, vai estar aqui o meu bloquinho. Vou tentar desenhar na mesma inclinação ali. M, beleza. Então, vamos lá. Sobre esse bloquinho, tem a força-peso aqui, que é a Terra que exerce. Tá? E perpendicular à superfície, tem a força normal. Então, a força normal é mais ou menos isso aqui, ó. Força normal.
Tá? Para facilitar a minha visualização, eu vou desenhar aqui, ó. Esse aqui é a força-peso. Ficou meio torto? Vamos lá. Esse aqui é a força-peso. Eu dei uma prolongada para facilitar o desenho aí. Tá? E aqui, ó, perpendicular à superfície, força normal. Tá? Então, vou dar uma prolongada aqui também de verde, ó. Para você ver que aqui é 90 graus. Então, a força normal ela está formando 90 graus aí com a superfície. Tá? Então, vamos lá aqui do lado direito, aplicar a regra do paralelogramo. Pode até ser de verde. Ó. Eu faço aqui aquela paralela ao peso e faço aqui aquela paralela à força normal. E a minha diagonal é a força resultante. Opa, então eu tenho uma força resultante diferente de zero nesse caso, que está mais ou menos para cá. Ó. Essa aqui é a minha força resultante. Tá? Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Por quê? Porque isso aqui é uma força resultante diferente de zero. Eu estou vendo esse vetor aparecendo aí, ó, de verde. Ele existe, ele não é zero. Nesse outro caso aqui, ele era zero. Então, os módulos se equilibravam. Aqui não. Eu estou vendo a existência desse vetor, força resultante. Tá? Ah, então aplica aí, né? Aplico, mas eu não sei nenhuma fórmula de como funciona essa força normal. Por mais que eu entenda o que ela é uma força de interação entre superfícies, eu não tenho nenhuma fórmula para ela. Então, eu não posso simplesmente escrever assim, ó, normal mais peso igual a massa vezes a aceleração. Porque eu não tenho nenhuma fórmula para substituir o vetor normal. O peso até tenho, a gente vai ver, mas eu não tenho nenhuma forma para fazer isso para a força normal. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa linha verde aqui, ó, para ser meu eixo Y. E essa aqui vai ser meu eixo X. Tá? Beleza? Então, eu vou decompor isso nos eixos X e Y. Veja que a normal, meu vetor normal, ó, essa força normal aqui, ela é um módulo de normal na direção Y. Tá fácil. Né? É um módulo de normal na direção Y. Tá? Agora, a força-peso ela tem uma componente X, que é justamente essa força resultante. Por quê? Porque a normal não tem componente X, ela está inteiramente em Y. Tá? E ele tem também uma componente em Y, que vai equilibrar a normal. Então, esse equilíbrio na direção Y garante que o objeto não sai da plataforma, tá? E nem afunda na plataforma. Então, o equilíbrio aí nessa direção Y, lembra, o referencial eu coloco do jeito que eu quiser, né? Então, eu escolhi esse referencial deitadinho aqui. Poderia escolher o que a gente está acostumado? Poderia, sem nenhum problema. Tá? Então, quando eu faço esse referencial, me facilita a vida, porque só me resta saber essa componente aqui, ó, P na direção X, que é um módulo de P na direção X. Então, a minha resultante, né, ela se traduz a isso aqui, ó. Perdão aqui, gente. O módulo de P na direção X é igual a massa vezes a aceleração na direção X. Só vou ter a aceleração na direção X. Em Y, eu estou em repouso. Né? Ele não sai do Y. Ele não desvincula da plataforma. Tá? Então, uma vez que eu conheço o peso, tá? Eu sei a aceleração do sistema. Como está tudo na direção X, né? Opa, só faltou aqui um detalhe, né? Aqui é PX, né? É PX. É a componente X do peso, né? A componente X do peso. Não é o peso todo que está fazendo essa resultante. Tá?
Então, como já está tudo na componente x, px é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos entender esse px aqui, ó. É esse pedaço aqui, Tá? Beleza. Você consegue enxergar que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse? Que é o ângulo da plataforma aqui, ó. É o mesmo que esse aqui? Consegue enxergar? Não, não consigo. Não tem problema. Olha só, aqui é 90 graus, né? Aqui também é 90 graus. Show. Então, aqui é 90 menos θ, que é a inclinação do plano. Tá? Então, aqui também é. Ó. Aqui também é 90 menos θ. Então, olhando esse triângulo aqui, ó, azul, claro, peso, tá aqui, esse aqui é o vetor peso. Essa aqui é a componente x, que é o que eu quero descobrir, e essa aqui, ó, a componente y. E olhando o triangulinho preto, eu vejo que ele tem esse ângulo de 90, esse ângulo de 90. Esse ângulo aqui, 90 menos θ, é esse ângulo 90 menos θ. O que falta para 180 no triângulo azul é justamente esse ângulo θ aqui, ó, que o vetor acabou cortando, por isso que eu fiz de novo. Tá? Então, este ângulo é o que falta no triângulo azul, que é o ângulo da inclinação. Tá? Então, esse ângulinho aqui, ele vai ser θ. Então, a componente x, que é essa componente aqui do outro lado, essa aqui, ó, essa é a componente x, tá? Ela é oposta a θ. E a gente viu, então, que essa componente oposta a θ é a componente seno, né? Então, isso aqui é P seno de θ, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Spoiler de futuras aulas. O peso é massa vezes gravidade. A gente vai ver isso mais para frente. E por que é massa vezes gravidade? Mas é importante você saber essa fórmula já. O peso é massa vezes gravidade. Tá? Substituindo, então, o peso por massa vezes gravidade, eu vou ter mg seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Ó, pode cancelar essas massas aqui. Então, a aceleração do sistema é igual a g seno de θ. A aceleração do plano inclinado é g seno de θ. Lembra que esse plano que eu desenhei aqui só tem duas forças atuando sobre o bloquinho, que é a peso e a normal. Tá? O certo é fazer tudo o que eu fiz na figura esquerda do lado direito, porque é do lado direito que tem o DCL. Eu fiz do lado esquerdo para você ver a relação trigonométrica aí, na verdade, os desenhos geométricos dos ângulos e tal. Tá? Mas o certo é você fazer isso tudo no DCL, tá? Ok? Aí eu te pergunto, a gravidade é constante? Sim. G é uma constante. O valor de G é uma constante. Né? Quando a gente estudou a cinemática do movimento vertical na superfície da Terra, tá? Eu falei que isso era um movimento uniformemente variado, porque a aceleração era uma constante. E quem dava a aceleração do sistema? Era a gravidade. Uma vez que eu defini o ângulo, né? Seja um ângulo pequeno, um ângulo maior, quase 90 graus, uma vez que eu defini esse ângulo, o seno dele é constante? Sim, o seno de um ângulo também é uma constante. Vamos chamar isso de constante 1, constante 2. São valores fixos. Não precisam ser iguais, por isso que eu coloquei constante 1, constante 2. Tá? Mas a ideia de ser constante não é uma questão de ser igual a um número aqui, tá? Mas é dizer que não muda. Mas para não confundir, eu coloquei constante 1, constante 2. São valores que não necessariamente são iguais. Tá? Na verdade, nunca vão ser iguais, porque o seno nunca vai ser maior do que 1. Tá? Então, beleza. São valores que não mudam.
A gravidade e o ângulo, né, uma vez definido o ângulo, o seno dele não muda. Então, dado o ângulo, o seno é constante. A gravidade exercida pela Terra é constante. Então, esta aceleração aqui é constante. Tá? Então, o movimento de queda desse bloquinho no plano inclinado é um movimento uniformemente variado. E na direção X, né? Então, posso até dizer que ele é um MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado na direção X. Tá? Ele é um MRUV na direção X. Vou até escrever assim, ó, que eu acho que fica mais bonito. Ele é um MRUV na direção X, porque eu só calculei na direção X. Em Y ele está em repouso, né? Naquela componente vertical, né? Na componente Y, se você voltar aqui, ele vai estar em repouso. Tá? Ele vai estar em repouso. Então, isso, na direção X, mostra que eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, beleza. Se é um movimento retilíneo uniformemente variado, vamos supor que eu conheça esse comprimento aqui da rampa, S. Coloco o meu bloquinho, ou uma bolinha, aqui. Vejo o ΔT para ele percorrer esse S aqui, ó. Qual é o tempo que ele chega nesse S? Tá? Então, aqui eu posso dizer que é o ponto 0, aqui eu posso dizer que é o ponto S, que eu medi, então isso aqui é medido. O tempo também é medido com cronômetro medido. Tá? Beleza? Então, eu posso escrever a minha equação aqui da cinemática. Eu sei que é um MRUV, eu sei que é um MRUV. Eu posso escrever essa equação da cinemática aqui, ó. S de t é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou considerar que a minha velocidade inicial é 0. Eu coloquei a bolinha lá e soltei a bolinha. Ou o bloquinho que vai escorregar por esse plano S. Tá? Eu conheço a inclinação aqui, θ, eu conheço essa inclinação, tá? Então, isso aqui também é determinado. Vamos colocar aqui de verde, né? Determinado. Determinado. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando V00 e, de acordo com esse referencial aí, S, né? Isso aqui vai para 0 também. Tá? Então, me sobra o quê? O S de t é igual a AT ao quadrado sobre 2. Mas a gente acabou de ver que o A é G seno de θ. Tá? Então, vou ter S de t igual a G seno de θ, t ao quadrado sobre 2. Quem é o único valor que eu não sei nessa equação? O S eu consigo medir. O t eu consigo medir. O seno de θ é determinado. 2 é 2. Então, é G, né? Qual o valor de G? Né? Então, isolando aqui, né? Eu vou ter G como sendo 2S de t, né? Sobre t ao quadrado seno de θ. Tá? Aí, só para ficar mais bonitinho, a gente costuma fazer o seguinte, ó. Botar um H aqui. Tá? E aí, o seno de θ é H sobre S, né? Aí a gente coloca aqui, ó, no lugar do seno de θ, põe H sobre S. Então, vai ficar 2S de t, t ao quadrado, H sobre S de t, que é o comprimento, né? Tá? Faz a operação aí de fração, então eu vou ter 2 sobre H, que é a altura da qual eu soltei a minha bolinha, né? Essa altura eu consigo medir também, tá? Que é mais fácil do que medir ângulo, então por isso que eu estou colocando em termos de cateto oposto sobre hipotenusa, tá? O S vai virar S ao quadrado e o T quadrado aqui, né? Então vai ficar isso aqui. Então, olha só, um sujeito aí chamado Galileu, não sei se vocês conhecem,
fez esse experimento, tá? E lá no século 17, 1600 e alguma coisa, ele encontrou um valor próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado em unidades atuais. Eu não tinha, né, metros por segundo naquela época. Então, transformando para valores atuais, eu tenho esse valor aí, de 9,8 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Como que ele fez isso? Com esse plano inclinado aí. Tá bom? Beleza? Então, é uma das formas da gente aplicar as leis de Newton. Estou utilizando aqui, né, a segunda lei, em que a força resultante é massa vezes aceleração. Acho a aceleração como uma constante, então isso é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Aplico a cinemática desse movimento e consigo determinar o valor da aceleração gravitacional, com esse experimentozinho aí. Tá? Beleza, para a gente terminar a aula de hoje, a gente vai ver mais uma interação. Tá? Eu vou aproveitar esse lance aí do bloco inclinado, né? Do plano inclinado. Tá? Vou desenhar aqui meu plano inclinado. Beleza? Eu vou colocar minha bolinha, tá? Pode ser bolinha, melhor bloquinho. O bloquinho está mais bonito. O bloquinho aparece mais. Ok? Mas aí eu coloquei esse bloquinho. Eu sei que aqui é θ, né? Eu sei que aqui é θ. Coloquei esse bloquinho e vi que ele permaneceu em repouso. Eita! Houve uma situação em que ele permaneceu em repouso. Então, eu já sei quais são as forças que estão atuando. Eu já sei que aqui para baixo tem o peso, né? Que é massa vezes gravidade. Tá? Eu já sei que aqui para cima tem a força normal. E teria uma força resultante na direção do plano, né? Nessa direção diagonal. Só que eu estou percebendo que este exemplo ele está em repouso. Ora, então tem que existir uma força para cá, ó, sobre o bloquinho. Essa força a gente vai chamar de força de atrito. Tá? Força de atrito. Beleza? Então a gente vai ver que força é essa de atrito aqui, ó. Tá? Então, beleza. Vamos só fazer aquelas componentes, né, que a gente já está acostumado. Vamos botar aqui de laranja, ó, Y, X. Eu já sei que o PX, tá de preto, né? PX é igual a mg seno de θ, tá? Eu já sei disso. Então, o PY é igual a mg cosseno de θ. Tá? Lembrando que o θ está aqui, né? Esse cara aqui é o θ. Pelo que a gente já tinha visto no último desenho. Tá bom? De novo, eu teria que fazer isso no diagrama de corpo livre. Mas para economizar aqui, eu já faço logo na figura, tá? Mas o certo seria você fazer no diagrama de corpo livre. Como eu só quero estudar a força de atrito, eu estou já decompondo aqui na figura. Tá? E é bom que você vê que esse ângulo também é igual a esse verdinho. Tá? Igual no sentido de ser congruente, né? Ter a mesma medida. Tá? Então, do repouso em Y, né? Seja na situação em que ele escorrega ou aqui, ele não muda em Y. Né? Então, eu tenho que a normal ela vai ter o mesmo módulo do PY. Então, a minha normal, neste caso, cosseno θ. Peso cosseno θ. Neste caso, tá? Ah, então essa aí é a fórmula da normal? Não. Neste caso, a normal é mg cosseno de θ. Não existe uma fórmula para normal. Tá? Agora, para a força de atrito, a gente vai ver. Beleza? Então, o que acontece? Né? Eu vou dar um zoom naquela interação ali. Ó. Inclusive, eu vou até virar um pouquinho só para a gente entender. Aqui é a superfície. Aí você olha assim, caraca, tá retinha. Vou aproximar mais. Aqui, ó, é a superfície. Ela não é tão retinha. Tá? Aqui
é a superfície do bloquinho, que também lá não é tão retinha, né? Então, tirei um pedacinho aí. Beleza? De que são feitas as coisas? As coisas são feitas de átomos. Né? E esses átomos vocês estudaram no ensino fundamental, ele tem uma carga positiva, tem uma carga negativa, né? E aí esse arranjo de positivo e negativo, muitas vezes não é equilibrado. Né? Às vezes a parte positiva fica para um lado, a parte negativa fica para o outro, né? Tá? Isso aí é devido à grande quantidade de átomos, ok? Então, eu posso ter uma distribuição mais ou menos assim, ó, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, negativo. Aleatoriamente. Posso ter também aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Posso ter algo assim. Tá? Então, olha só, existem situações em que eu tenho uma forma de atração, ó, em que as superfícies tendem a ficar próximas, e isso gera o atrito. Tá? Elas querem se colar uma na outra. Isso vai gerar o atrito. Tá? Numa outra situação, elas vão tentar se repelir, né? Os semelhantes se repelem. Aqui, ó. Isso vai gerar a repulsão, então vai gerar a força normal. Tá? Então, a disposição aleatória dessas cargas gera a força normal. E gera também a força de atrito, que são esses símbolos azuis aí, tá? Que eu simbolizei por as ligações azuis. É o que faz, por exemplo, um lagarto subir pela parede. Tá? As patas dele têm pequenas membranazinhas, como é que eu vou dizer? Como se fossem pequenos caulezinhos, tá? Quando você dá o zoom, tá? E ali a interação entre essas cargas é forte o suficiente para manter, né, o atrito. Mesmo que exista a força normal ali, né? Mesmo que exista a força normal, existe também o atrito. Tá? Então, aquilo que atrai supera aquilo que repele. E aí eu tenho a possibilidade do lagarto subir pela parede. Tá? É o que faz você segurar alguma coisa e essa coisa não escorregar da sua mão. Quando você encosta os seus dedos na caneta, tá? Na escala microscópica, várias interações de atração aparecem, tá? A fim de manter a caneta dentro do seu dedo. Dentro não, né? Mas assim, segurada pelo seu dedo, né? Segura pelo seu dedo. Tá? Beleza. O que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Puxar a caneta. Ela escorrega, né? Mas escorrega como se não tivesse ninguém segurando? Não. Escorrega como se estivesse segurando. Tem uma resistência, ainda assim, a sair do movimento. Por isso que a gente diz que o atrito ele é contrário à tendência de escorregamento. Tá? Se a tendência de escorregamento, nesse caso, é para baixo, o atrito ele é contrário à tendência de escorregamento. Tá? E um detalhe importante, se eu seguro bem de leve, assim, ó, bem de leve, quase só encostando, puxo com certa facilidade. Se eu apertar mais, ou seja, se eu jogar uma força para cá, né, uma força externa, tá? A reação dessa superfície aqui de baixo é aumentar a normal. Então, ó, se eu apertar mais, eu estou aumentando a normal do meu dedo sobre a caneta. E aí eu tento puxar. Opa, o atrito aumentou. O atrito aumentou. Parece que esse atrito tem também uma proporcionalidade com a força normal. Pelo menos o módulo do atrito tem uma proporcionalidade com a força normal. Tá? E por esse experimento simples, eu posso ver que tem atrito dinâmico ou cinético, que é aquele atrito que aparece, mas o sistema continua escorregando, e eu tenho um atrito estático, que é aquele que, mesmo que eu faça força, o objeto não escorrega.
Para você prestar atenção que eu estou fazendo força, a caneta vai destampar. Ó, estampou. Então, eu estava fazendo força, puxando a caneta. Tá? Só que como o atrito estático é maior, é mais fácil a caneta destampar do que ela escorregar. Tá? A interação entre a caneta e a tampa é menor do que o atrito dos meus dedos. Tá bom? Então, a gente já consegue verificar aqui, ó, força de atrito, que a gente vai simbolizar por FAT. Existem duas formas, cinético ou estático. Cinético também é chamado de dinâmico. Tá? E o outro caso aqui, ela é proporcional a normal. São duas informações com um experimento muito simples, né? Eu consigo verificar essas duas informações. Tá bom? Beleza. Vamos para uma outra situação da vida aí, tá? Eu tenho aqui a superfície, beleza. Eu tenho um blocão aqui de massa M. E aí eu vou empurrar esse bloco com uma força externa. Tá? Então, o que acontece? A superfície gera o atrito, impedindo esse movimento de primeira, né? Impedindo esse escorregamento. Então, se eu fizer um gráfico da força de atrito com a força externa, tá? Se eu fizer um gráfico do módulo da força de atrito com o módulo da força externa, é o seguinte. Quando a força de atrito é zero, a força externa é zero. Ah, professor, por quê? Poxa, imagina que não tem essa força de atrito aqui. Por que teria essa? Ah, não, professor, mas eu não concordo. Eu acho que pode não ter a força externa e mesmo assim ter a força de atrito. Ué, meu querido. Então, quando você colocar um objeto sobre uma superfície, não tem força nessa direção, mas pode existir o atrito nessa direção? Então, o objeto ia andar sozinho. Não tem sentido. Tá? Então, o atrito ele só aparece quando existe uma força tentando escorregar a superfície na outra. Tá? Se não existir essa força de querer escorregar, não tem atrito. Então, vamos tirar esse X daí. Tá? E aí eu vou aumentando gradativamente essa força externa. Como o objeto não sai, eu tenho uma reta. Era para ser uma reta, não sei por que saiu assim. Eu tenho uma reta que mostra um equilíbrio estático. Tá? Então, neste caso aqui, ó, neste ponto, em qualquer ponto dessa reta, os Fs são iguais. Vou chamar de F1, F2, F1, F2. Esse 2 aqui está difícil aí. 2. Pronto. Por que eles são iguais? Porque está em equilíbrio. Eu estou empurrando para um lado, o atrito está impedindo esse escorregamento das superfícies e o bloco está em repouso. É atrito estático. Então, a força de atrito é igual à força que eu estou fazendo. É igual a essa força externa aí. Até que chega um ponto em que eu consigo vencer essas ligações, eu consigo quebrar essas ligações, tá? E aí você vai pensar essas ligações como se fosse um elástico. Imagina, você está fazendo força sobre esse elástico. Quando você rebenta esse elástico, ele vibra, gerando calor, né? Então, se eu continuar aqui o atrito da caneta com o meu dedo, vai ter calor, porque eu estou rompendo essas ligações e causando vibrações nas moléculas da superfície. Então, gera calor. Tá? Por isso que o atrito esquenta. Então, eu consigo vencer esse atrito e, por mais que eu aumente a força externa, a força de atrito permanece mais ou menos constante. Então, as divisões do meu sistema é o seguinte, ó, daqui para cá, eu tenho FAT cinético ou dinâmico, tá? E para cá, ó, eu tenho estático. E esse ponto aqui, ó, vou fazer de verde, esse ponto
representa o que a gente chama de força de atrito estático máxima. Força de atrito estático máximo. Tá? Então, é o máximo de força externa que o sistema pode suportar sem escorregar. Tá? E aí eu vou pedir para você fazer um experimento em casa. Você vai colocar uma superfície, no caso aqui meu celular, vai colocar um objeto nessa superfície. E aí você vai inclinando essa superfície, vai inclinando até o objeto escorregar. E você tenta marcar esse ângulo. Tá? E aí você vai ver que essa força, né, de atrito estático máxima vai depender do ângulo. Claro, porque ela depende das superfícies. Nesse caso aqui, escorregou rapidinho, porque esse plástico com a tela aqui do celular, né, a tela bem lisa, né, bem tranquila de escorregar. Tá? Então, a ideia é essa, você verificar que esse ângulo de inclinação tem a ver também com a interação entre as forças. Por quê? Porque é proporcional à normal. Então, essa FAT estático máxima, ela tem a ver com a normal. Tá? E tem a ver com a interação entre as superfícies. Então, o número de interações que aparecem aqui vai depender das superfícies. A gente chama isso de coeficiente de atrito. Então, esse mizinho aqui a gente vai chamar de coeficiente de atrito. E ele é aquilo que determina as interações de superfície. É uma característica das interações de superfície. É o coeficiente de atrito. Então, essa FAT máxima aí, ó, é esse coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza? Então, no nosso exemplo, qual que era o nosso exemplo? Eu tinha o bloco aqui, né? No diagrama de corpo livre, né? Eu tinha a força-peso para cá, vamos fazer de preto aqui, força-peso. Eu tinha normal, e aqui eu tinha FAT. Tá? Nesse diagrama de corpo livre, a FAT é o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando que ele está no seu valor máximo, né? Ele está no limbo para escorregar, está na iminência de escorregar. Então, essa FAT máxima é isso, na iminência de escorregar. E aí ele vale isso na iminência de escorregar. Tá? Então, posso até colocar aqui, ó, um Ezinho de estático. Tá? E aí eu calculo isso geometricamente, né? Do jeito que você preferir, ó, normal. Aqui vai ser o peso. Vamos botar o peso aqui. E aqui vai ser a FAT. Ó, equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Beleza? Aí, questão de geometria agora. Tá? O que importa é o seguinte, somatório de forças nesse caso é igual a zero. Esse aqui que eu desenhei é um dos jeitos de fazer. Certo? O outro jeito é pelas componentes. E a gente já sabe que o Px vai estar em equilíbrio com a FAT, certo? Então, ó, e o Py vai estar em equilíbrio com a normal. Então, o Px vai ser igual a μ vezes a normal, que é o Py. Tá? Então, mg seno de θ é igual a μ vezes mg cosseno de θ. Vai cancelar isso aqui. Vai sobrar o quê? Seno sobre cosseno. Então, o μ vai ficar seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a tangente de θ. Tá? Isso aqui é o μ estático. Ou seja, existe um ângulo crítico que o sistema não escorrega. A partir dessa inclinação, o sistema vai passar para o sistema dinâmico, né? Vai escorregar. Tá bom? Então, esse μ estático aí é, no máximo, a tangente do ângulo crítico. Tá? É por isso que eu queria que você fizesse esse experimento aí
pega uma superfície, vai inclinando aos pouquinhos, marca o ângulo de escorregamento. Duas outras superfícies, o ângulo de escorregamento vai mudar. Por quê? Porque a interação vai ser dependente dessa inclinação. Tá? Então, esse coeficiente de atrito depende das superfícies. Tá? E uma das formas de ver é essa aí. Tudo bem? Então, esse é o caso da força normal, da força de atrito, né? A gente vai fazer o somatório vetorial e aplicar a segunda lei de Newton. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver outras interações.